Queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida. Gostaria de compartilhar com você nessa noite uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro lhe declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vamos agora ao verso 58, mesmo capítulo. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Vamos agora ao verso 69. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outro criado viu e disse ao que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pai eterno, bendito Deus, fala conosco por tua palavra. Nos ensina toda a verdade, ilumina o nosso entendimento, traz luz ao nosso coração e direção aos nossos passos. Em nome de Jesus. Queridos, o galo cantou na vida de Pedro como cumprimento de uma palavra que Jesus havia predito a ele, de que ele negaria. A negação de Pedro é um dos episódios mais conhecidos dos relatos dos evangelhos. Eu gostaria de, nesta noite, pensando no tempo que nós estamos vivendo, traçar um paralelo sobre o que aconteceu com Pedro e tudo que estava envolvido ali naquela situação, com o que está acontecendo hoje. Porque penso eu que essa situação que vivemos de epidemia, de pandemia, ela também é um despertador espiritual para a nossa vida, para a vida da humanidade, para a vida da igreja, assim como o cantar do galo foi um despertador espiritual na vida de Pedro. Deus se utilizou do canto do galo para Pedro entender algumas verdades. Deus está se utilizando desta epidemia para que a humanidade e também a igreja de uma forma especial ela possa aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu percebo de similar entre a situação que ocorreu com Pedro e que ocorre conosco hoje, com a humanidade, é de que o galo canta, Deus permite que o seu despertador toque quando nós atingirmos um grau de soberba que já está passando os limites. Jesus disse, e ele se utiliza da palavra, ele cita o Antigo Testamento, Zacarias capítulo 3, verso 7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus faz isso e ele o faz com contundência, usando a palavra, sua palavra de poder e autoridade. E Pedro retruca. Não, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu não tenho dúvida de que Pedro foi sincero na sua afirmação. De que ele acreditava ser possível ir até o fim com Jesus, ainda que isso lhe custasse a própria vida. O que Pedro não sabia que não era bom negócio confiar no seu próprio coração. O que Pedro não sabia é que, ao contradizer Jesus, ele estava deixando muito claro algo que estava infectando seu coração. A soberba, a arrogância, a altivez de espírito, a prepotência, o orgulho.
E o galo cantou na vida de Pedro, dentre outras coisas, por conta desses sentimentos. O despertador espiritual de Deus está batendo novamente, através da situação que vivemos, através dessa epidemia, para, dentre outras coisas, anunciar esta verdade. A verdade dolorosa de que a soberba do homem tem incomodado ao Senhor, de que o orgulho humano, que a prepotência e a arrogância humana tem enganado o coração do homem, assim como enganou o coração de Pedro. O galo está cantando novamente para nos mostrar de que nós não somos tudo o que pensamos ser, de que a humanidade não é tudo o que pensa ser. O homem tem se jactado no seu poder político, econômico, em sua ciência, mas nesse momento da história, a arrogância do homem tem sido quebrada. E esses pilares têm caído, têm desmoronado. A política não tem resolvido. Muito pelo contrário, tem feito mais confusão. A economia está em frangalhos. E a ciência está batendo cabeça. O galo canta para nos colocar no nosso devido lugar, para que o homem volte a entender que ele é só pó nas mãos do Criador. E ao fazer entender isso, fazer com que o homem se volte para Deus e entenda que ele é totalmente dependente do Senhor. Uma criatura invisível, a olho nu, um organismo microscópio, um vírus, está colocando toda a humanidade de ponta cabeça e desesperada. O galo está cantando. Que nós tenhamos cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez. E a gente tem que ter cuidado mesmo, porque isso está aqui, ó, dentro da nossa natureza. E isso nos prega peças a todo momento. O antídoto para isso, o remédio para isso, é colocar a boca no pó. Pedir perdão a Deus. Clamar a Deus sua misericórdia. Todos os dias da nossa vida. Porque o que o homem sabe fazer é pecar. Isso ele sabe fazer. Então o galo canta novamente para provar que o homem precisa voltar ao seu lugar. Deixar de desafiar a Deus. Porque Deus continua sendo o Senhor. Ele é o soberano. Ele tem o controle de tudo. Uma segunda lição. E eu percebo uma similaridade com o que aconteceu com Pedro com o nosso tempo. O galo cantou na vida de Pedro porque Pedro contradisse Jesus e Pedro não acreditou na palavra de Jesus. Jesus disse, vocês vão me abandonar, vão se dispersar, vão fugir. Pedro disse, não, eu não vou fazer isso. Pedro, em outras palavras, disse, Jesus, você está mentindo, em relação a mim você está mentindo. Pedro foi incrédulo em relação à profecia de Jesus, em relação à palavra de Jesus. E porque foi incrédulo em relação à predição, à palavra de Jesus, chorou amargamente. Sofreu duras penas. O galo está cantando novamente, assim como cantou para Pedro, porque o homem tem desprezado a palavra de Deus. Porque o homem tem ignorado as santas escrituras. Porque o homem tem feito pouco caso deste livro que tem iluminado a humanidade de geração a geração. Todas as vezes que o homem volta as costas à palavra de Deus, ele cava um abismo para si mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a luz para o nosso caminho. A Bíblia é o nosso guia, é a nossa guia.
para o céu. Todas as vezes que o homem despreza este livro santo, ele está cavando a sua cova com as suas próprias mãos. O despertador de Deus está tocando novamente para que os homens voltem à palavra. Há uma terceira verdade ainda nesse texto que guarda muita proximidade com o que nós estamos vivendo e que Pedro viveu. O verso de número 58 diz que Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro, depois de ter permitido que o orgulho infectasse seu coração, de que a incredulidade tomasse a sua alma, agora ele passa a seguir Jesus de longe. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Orgulho, incredulidade, apatia, distanciamento. O galo está tocando novamente, o despertador espiritual de Deus está tocando aos ouvidos da humanidade e agora nesse ponto específico, bem a igreja, para chamar a atenção daqueles que são cristãos nominais, contemplativos, gente que diz crer em Jesus, mas que não se compromete com sua palavra, com a sua doutrina e com nada que ele ensinou. O despertador de Deus está tocando para essas pessoas. O despertador de Deus toca para quem segue ele de longe. E seguir Jesus de longe é um grande perigo. Aliás, seguir Jesus de longe é tão perigoso quanto não segui-lo. Porque, na verdade, as duas coisas acabam sendo a mesma coisa. Quem segue Jesus de longe, na verdade, não está seguindo. E por que é tão perigoso seguir Jesus de longe? E seguir Jesus de longe é dizer, eu creio, mas manter distância. Ficar uma distância segura. Preservar a sua pele. Não se comprometer. Eu vou lhe dizer porque é tão perigoso seguir Jesus de longe. Porque seguir Jesus de longe tem como consequência imediata o próximo passo da queda de Pedro. Negar a Jesus. Quem segue Jesus de longe, inevitavelmente o negará. E Deus está fazendo o seu despertador tocar novamente, o galo está cantando novamente. E nesse momento específico, para cristãos nominais, dizendo, é tempo de voltar à devoção, à piedade, às primeiras obras, como foi escrito à igreja de Éfeso em Apocalipse. É tempo de voltar ao primeiro amor. Talvez essa chama já se apagou no teu coração. E Deus está despertando, o galo está cantando novamente, para que você deixe de seguir Jesus de longe e volte para Ele. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Porque se você não fizer isso, o galo vai cantar. E o que acontece depois do que o galo canta? A Bíblia diz que Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, saiu daquele lugar e chorou amargamente. Que não seja necessário, que não seja preciso passar por esse último estágio, cair em si e chorar amargamente. Que possamos aprender com os sinais desse tempo, desse momento. Que possamos aprender com esses sinais que a melhor coisa a ser feita. Primeira é colocar a boca no pó e se humilhar. Não se engane a respeito do seu coração, você não é tudo que você pensa que é. Trate seriamente com a arrogância do seu coração. Em segundo lugar, a melhor coisa que você faz é creia na palavra de Deus. O que Jesus diz sempre se cumpre. Ame esta palavra, ate-a ao seu coração. E em terceiro lugar, se aproxime do Senhor. Volte para perto do Senhor. Sinta seu calor, sinta o seu hálito. Porque aí, pode ter certeza, você não vai negar Jesus.
Você não vai ter que chorar amargamente. Você não vai ter que cair em si. Porque você estará perto do Senhor. Que Deus nos abençoe a discernir os sinais dos tempos. Eles estão aí. Para que a gente faça a escolha certa. É tempo de quebrantamento. É tempo da palavra. E é tempo de estar perto de Jesus. Isso vai fazer diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo em Cristo Jesus. Um grande abraço.